Olá, começa agora mais um Em Pauta aqui na TV Fevale. Nessa semana falamos com o professor Henrique Keski, aqui da universidade, mais uma vez sobre o assunto política. Depois de muitos processos, indas e vindas, julgamentos e votações, a agora ex-presidente Dilma Rousseff está definitivamente afastada do poder neste mandato. O ex-presidente da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha, é outro que foi afastado de suas funções, cassado. E agora foi retomada a Operação Lava Jato da Polícia Federal, com implicações diretas na vida por exemplo, na vida do ex-presidente Lula. Então, professor Henrique, a gente já teve várias discussões aqui a respeito desse assunto, desde que começou com mais força a ganhar discussões nas redes sociais, na mídia, em programas e implicações na economia, implicações até no próprio processo político vindouro aí das eleições municipais, muita coisa sendo discutida e que vai refletir de alguma forma nesse cenário do fim do ano e para o início do ano que vem. E a gente comentava em outros programas de que era um cenário absolutamente imprevisível, embora muitas coisas a gente conseguisse ver por onde que iriam caminhar. E se a gente for analisar os outros programas que nós gravamos aqui, muita coisa se confirmou, né? Para o bem e para o mal. E eu queria saber, então, no senhor, para abrir o nosso debate hoje, o que das reflexões que fizemos anteriormente é uma consequência ou um caminho mais surpreendente na tua visão? Bom, a começar, então, pelo julgamento mesmo do impeachment, porque em direito penal não há crime sem pena, nem pena sem crime. A presidente Dilma é afastada, a princípio ela teria que ser afastada pela lei do impeachment, pelo reconhecimento do crime específico, né? E não foi punida. Então... Que é a questão de não sair 8 anos, ela não ser inelegível. Não está inelegível. Ela não está inelegível 8 anos. Então, o surpreendente, chega a ser bizarro juridicamente, é isso. E isto lança suspeição sobre todo o processo, porque se não aplicaram pena, juridicamente não reconheceram crime. E se não há crime, não há juridicamente motivo para o impeachment. Então, novamente, de certa forma, está aí evidenciado um julgamento político, ainda que aparentemente tenha a aparência de ter seguido trâmites, o que não significa que tenha atingido mesmo o caráter jurídico e legal. Digamos assim, essa ruptura de não aplicar a pena, para mim é o mais absurdamente surpreendente. E, repito, faz suspeitar da lisura de todo o processo. Isto tudo agora motivou ações ao Supremo. Então, o problema que o Supremo terá que decidir agora é este. Se é possível fatiar o processo, se é possível esta interpretação da lei que fatiou o processo, porque, na verdade, pode-se pleitear a anulação de ambas as votações, tanto da votação que não puniu com a inelegibilidade, quanto do próprio impeachment. Porque, na verdade, se houve a constatação de crime de responsabilidade, a tipificação penal obrigaria a aplicação da pena. Agora, o Supremo está numa posição delicadíssima, né, nesse sentido, em função de que essa votação abre precedentes enormes para outros processos, né? Claro, porque apesar de que o presidente do Supremo estava lá, mas da decisão específica ele não participou. O fato dele estar presidindo a sessão não implica que ele tenha decidido. Quem decidiu foram os senadores. Agora, no momento que isso for levado à questão jurídica, nós podemos ter um outro absurdo, que é o fato de, se desconstituir a votação, o Temer volta para a interinidade, certo? Se neste período de tempo transcorrer além de novembro, Dilma retorna. Se o Supremo desconstituir. O que eu não acredito que vai acontecer. Mas
em função do que nos tem acontecido politicamente no Brasil, dessa série de absurdos... Não dá para dizer que não vai acontecer. Não dá para dizer, porque é uma confluência muito confusa, político, da dimensão política com a dimensão jurídica. O que é até confuso assim, a gente tentar entender algumas coisas, mas uma das que são mais difíceis de entender nesse momento é principalmente o que levou a esse cenário tão confuso quanto, por exemplo, até uma certa rusga do Renan Calheiros aliás, o contrário, Michel Temer com Renan Calheiros, em função dessa decisão final da não inelegibilidade, que Renan acaba apoiando nessa segunda votação. E aí tem até algumas cenas de um pouco de constrangimento entre os dois, e o Temer, obviamente, querendo que Dilma ficasse inelegível, e os dois do mesmo partido, Renan uma grande liderança do partido, e aí ele apoiando essa questão da inelegibilidade. Bom, em primeiro lugar, temos que afirmar, infelizmente, que PMDB não é partido. PMDB é uma frente parlamentar ampla que reúne ali parlamentares de todas as tendências possíveis e todas elas fisiológicas, preocupadas somente com a manutenção do poder. Então, aparentemente, Temer e Renan Calheiros pertencem à mesma sigla, mas com interesses políticos, me parece que completamente diferentes. Eu não sei se realmente também essa disputa em relação à aplicação ou não da pena e o fatiamento da pena opôs a ambos, ou se isso, na verdade, é mais um circo armado. Durante o processo, eu cheguei a pensar que era para beneficiar Eduardo Cunha. Mas como Eduardo Cunha já era carta marcada demais, descartada, esta não aplicação da pena pode beneficiar, aí sim me parece que é o projeto político, outros políticos envolvidos na Lava Jato. Queimam o Eduardo Cunha, que nem boi de piranha, porque já é demais mesmo, né? Mas abrem o precedente jurídico-político para beneficiarem outros que vierem depois. Me parece, então, que o jogo tenha sido esse jogo de cena. Queimamos Eduardo Cunha, porque realmente ninguém mais sustenta, ninguém mais, desculpa a expressão, ia segurar a salsa do caixão, mas eu abro um precedente, não é? Uhum. Inclusive um precedente que pode vir a contar até com apoio futuro do PT, porque na verdade a presidente não foi cassada. Então abro o precedente para que, por esta porta, outros políticos pegos na Lava Jato possam usar o precedente. O precedente jurídico é muito perigoso por isso. Quer dizer, politicamente, não juridicamente, mas politicamente, por mais questionável que seja uma manobra como essa, é uma manobra em que se amarram muitas pontas, né? Se deixa muita gente dependente dessa manobra. Porque juridicamente eu crio um precedente. E esse precedente vai poder beneficiar N outras pessoas que nós agora não sabemos. Então, essas pessoas a serem beneficiadas formariam uma espécie de cumplicidade armada a favor dessa decisão. O senhor acredita que até mesmo o PT poderia apoiar? Mesmo pela... Sim, mas a Dilma... Bom, o que se viu no final aí foi um certo abandono até dos próprios políticos do PT em relação a ex-presidente, né, agora. Quem mais, na verdade, defendeu na linha reta ali a Dilma foi a... Gleisi Hoffmann. E a Fegali, PCdoB. Fegali. E a outra do próprio PMDB, que foi ministra da Agricultura, lá do pessoal ruralista. Ah, sim. Ela foi a maior defensora, a Cátia Abreu. Cátia Abreu. Então... na reta final, na verdade, o PT também lavou as mãos. Ela foi sozinha para o patíbulo. O Lula estava lá com ela na cerimônia, mas foi só isso. Falando em Lula, vamos pegar essa parte aí da questão da Lava Jato e as implicações de toda essa questão do impeachment. Agora, a volta da figura do presidente Lula, depois daquela questão da delação premiada, que parece, e depois do vazamento dos áudios,
parece que a coisa tinha acalmado. Agora, Lula volta a ser réu na Lava Jato. Que tipo de implicações isso pode ter especificamente e por que o senhor acha que isso estaria acontecendo nesse momento? Desde o princípio, me parece que o objetivo todo é que o Lula não concorra em 2018. Eu não estou defendendo a candidatura dele, estou dizendo que politicamente o que se quer evitar é isto. Até porque cada pesquisa que sai aí aponta que ele ainda é o favorito. Ele ainda é o favorito. Para evitar a candidatura, só que não basta ser réu. Pela lei da ficha limpa, ele tem que ser condenado. A menos que se venha a condenar o Lula nesses 2 processos em que ele já foi denunciado antes de 2018, ele pode candidatar-se igual mesmo sendo réu. Existe uma diferença em ser réu e efetivamente ser condenado, né? Existe a base fundante do direito é que nós somos inocentes até que se prova em contrário. E agora nós chegamos num ponto delicado dessa denúncia que o Dallagnol, o promotor da Lava Jato, fez, que eu acho muito intrigante mesmo. Analisando friamente o contexto todo do discurso e não retirando essas partes específicas, como ambos os lados fizeram, na verdade está dito claramente que não existem provas concretas, existe uma plena convicção. Só que eu não posso tomar uma decisão dessa envergadura com plena convicção. Ou a promotoria não revelou efetivamente o que sabia, e com base nas provas dos autos, o juiz Sérgio Moro acolheu a denúncia, ou realmente o juiz Sérgio Moro acolheu a denúncia com base em convicção. Ou seja, essas provas podem não ter sido divulgadas. Podem não ter sido divulgadas. Agora, se estas provas... existem. Se existem. Mas se estas provas não existem, não é possível, no direito, se condenar alguém por firmes convicções. O direito exige provas concretas. Claro que, num crime como o que está sendo apurado, é muito complexa a hermenêutica da prova, a interpretação da prova para se chegar e dizer não, realmente é isto que aconteceu, né? Mas o espetáculo midiático da denúncia é absolutamente condenável. Ele não poderia ter tornado público de uma maneira tão violenta como fez, porque ele é um promotor. Então, isto mostra que o que se quer mesmo fazer é gerar um fato político, impedir a candidatura e revestir isso de juridicidade, como foi feito com a questão do impeachment também. E isso é muito perigoso, né? E o outro problema que me parece muito fundamental nisso é que as convicções pessoais do Dallagnol acabaram fluindo no depoimento dele e nos outros depoimentos que ele fez, num sentido muito religioso, numa mistura muito perigosa entre política, religião e direito, e justiça. Eu quero retomar esse ponto logo em seguida, vamos para um breve intervalo agora. Em seguida a gente volta com Em Pauta falando aqui sobre o cenário pós-impeachment e as implicações para o nosso país. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje, falando sobre o cenário político no Brasil pós-impeachment da presidente, da agora ex-presidente Dilma Rousseff, e a deposição, por exemplo, de Eduardo Cunha e outras figuras políticas que acabaram entrando nesse cenário e protagonizando aí um espetáculo, digamos assim, pro bem e pro mal aí, que já dura aí mais de um ano, né, na verdade. A gente falava no bloco anterior sobre a questão do Dallagnol e todo o processo midiático que se formou em torno dessa questão aí do envolvimento do Lula com a Lava Jato, etc. E o senhor comentava do perigo
de algumas visões do promotor em cima de questões religiosas e políticas, se misturando isso com o judiciário. Isso não parece ser exclusivo dele, né? Na verdade, não no judiciário em si, porque não se tem muita notícia de outras pessoas, mas na própria política existem aí as bancadas, a bancada religiosa, etc, etc. A gente está caminhando para um cenário muito perigoso nesse sentido, professor? Eu não quero fazer nenhum depoimento específico contra nenhuma religião. A religiosidade é uma marca do brasileiro. Mas o problema é que quando eu tenho bancadas religiosas fortemente estruturadas no poder legislativo, com poder de decidir questões fundamentais com base em suas convicções políticas, isso é extremamente complexo, porque ocorreram avanços muito significativos em decisões judiciais, muito ligadas a certas demandas sociais, principalmente como o reconhecimento da união estável homoafetiva, a possibilidade do aborto de anencéfalos e um conjunto de avanços que o judiciário teve que tomar porque o legislativo não legisla sobre isso. E o legislativo não está legislando sobre essas questões porque ele está preso na bancada religiosa conservadora. Então isso realmente é muito perigoso porque tira autonomia do próprio poder legislativo e tira a autonomia do direito em decidir essas questões. Porque no momento que eu voto uma lei, eu imprimo um determinado valor na conduta social. E se a demanda social não estiver de acordo com isso, eu vou ter uma crise total no direito. Então não é possível uma bancada conservadora querer impor estas visões específicas, transformando-as em lei e aplicando a todo o conjunto da sociedade brasileira. Falando em uma pessoa ligada à bancada religiosa, uma dessas pessoas é Eduardo Cunha, que é outra figura aí que a gente comentou na abertura do programa e que agora, cassado, já prometeu que vai abrir o bico, digamos assim, né? Seria um favor que o senhor Eduardo Cunha fizesse, né? Seria maravilhoso, me parece, que para a política brasileira, que ele realmente denunciasse a cumplicidade toda na qual ele se envolveu. Mas o senhor acredita que isso vai acontecer realmente? De ter sentido, se falou muito desse sentimento de ter sido traído por alguns colegas e que não ficou ninguém do lado dele e que aí ele ia abrir a boca para acusar todo mundo? Na última hora, acredito que até a tropa de choque largou a alça do caixão, né, para não ser morto. Eu não sei o que mais ele poderia ter para dizer e se na verdade ele não está com medo e querendo gerar esse medo nos demais em função das denúncias. Mas, infelizmente, é preciso dizer que ele prestou um enorme serviço para quem apoia o impeachment, porque, na verdade, o autor do impeachment foi ele. A força política que se opôs a Dilma Rousseff foi ele, desde o princípio. Então, se Temer está hoje no poder, ele deve isto ao golpe dado por Eduardo Cunha. Então, até que ponto Temer deve ao Eduardo Cunha o fato de estar agora na presidência da República? E Temer diz na Assembleia da ONU, que tradicionalmente é aberta por um presidente brasileiro porque foi, desde Oswaldo Aranha, Oswaldo Aranha, o primeiro ministro das Relações Exteriores que assinou a Carta da ONU. Ele diz que houve respeito às leis. Não houve, porque não foi aplicado pena, por exemplo, no impeachment. Então, qual é o grau de envolvimento do Temer com Eduardo Cunha? Porque o mandato presidencial do Temer atual se deve ao impeachment da Dilma. Impeachment da Dilma é devido a Eduardo Cunha. Qual foi a triangulação feita aqui nos bastidores? Então, me parece que ainda tem esta verdade para aparecer em todo esse processo complexo, digamos assim, que nós estamos vivenciando. E o que pode significar, por exemplo, um silêncio por algum tempo de uma figura como Eduardo Cunha que está bem quieto, né? Ultimamente, não tem surgido na mídia para falar nada, depois foi cassado, deu uma declaração bombástica como essa, né, dizendo que
que ia trazer segredos de pessoas, de ex-aliados, etc. E agora está nessa calmaria aí. Eu apoio... Pode significar articulação? Apoio a Operação Lava Jato. Eu acredito que ela é fundamental na estrutura política do país, mas desde o princípio ela foi muito seletiva nas suas ações. Sabendo, portanto, que a Lava Jato se voltaria contra Lula, acho que Eduardo Cunha silencia. Então, é uma articulação, concordo plenamente, é uma articulação. Agora, atirem em Lula e me esqueçam. Depois que efetivamente Lula tiver sido punido da forma como este esquema julgar necessário, então Eduardo Cunha retorna e volta aos holofotes. Acredito sim que seja uma articulação e que o ataque ao Lula já estava previsto anteriormente. Eu queria falar de um outro aspecto, também pegando esse gancho do envolvimento do Lula e dos ataques a ele, que são as implicações nas próprias eleições municipais agora. A gente vê em vários municípios, por exemplo, um enfraquecimento da identidade, até mesmo visual, do PT como partido. A estrela meio que sumindo das campanhas, o vermelho sumindo das campanhas. O que pode trazer isso no futuro? Já vou dizer no futuro próximo, né? Porque não é nem a médio prazo, isso já vai acontecer agora em outubro. O que o senhor imagina que pode acontecer num futuro muito próximo pro partido em si? Qual é a implicação real pro partido, vendo o que está acontecendo agora na própria campanha política? E até mesmo figuras fortíssimas como o Fernando Haddad, por exemplo, em São Paulo, ficando em terceiro, quarto lugar nas pesquisas. Não que, né, vá acontecer isso efetivamente, pesquisas são pesquisas, né? Mas já é um indício, né, de consequências. Infelizmente, no Brasil, há uns anos já, quem vence eleições são os marqueteiros. Então, sim, o fato de tu retirar uma identidade de partido da campanha política é uma estratégia de marketing, com certeza. E talvez esteja aí uma proposta que o PT do Rio Grande do Sul vem fazendo, principalmente com Tarso Genro, de refundar o partido. Então, eleger candidatos que não se vinculem à marca, digamos assim. Mas eu tenho visto que essa estratégia também não é só do PT. Eu tenho visto em outros partidos políticos... Não, outros partidos também, que essa campanha municipal é mais das pessoas. Eles estão se desvinculando dos partidos. É uma estratégia de marketing, o eleitor deve estar atento. Eu acho que essa pergunta é muito interessante, porque o eleitor vai acabar votando nas pessoas, quando que, na verdade, por trás das pessoas tem a bandeira do partido. Uma estratégia que já foi adotada aí na última eleição pelo Sartori, por exemplo. Pelo Sartori. Meu partido é Rio Grande, enfim, não se vinculava ao PMDB, aparecia pouco, né? E o partido dele é o PMDB. Então, na verdade, tem acontecido isto realmente como estratégia de marketing do PT e dos outros partidos políticos. É uma tentativa de também levar a população ao engodo, porque ocorreu um esvaziamento dos partidos políticos, de todos, não só do PT. Existe um movimento antipetista de ódio, com certeza, mas todos os partidos esvaziaram. Então não vamos associar o candidato ao partido, vamos eleger só o candidato, mas por trás do candidato vai estar sendo eleito o partido. Então é uma estratégia de marketing, digamos assim, para simular uma postura de nova política. Quando não é nova política, é a mesma política de sempre, só que com uma outra estratégia de marketing para obter voto. Enquanto não houver uma reforma política, não é nova política, né? Não é nova política. Essa questão é bem interessante, no sentido de que não só, como o senhor falou, não é só um lado, o outro lado também. Não parece que, aí uma pergunta mesmo, não parece que os partidos que não apostarem nisso podem sair fortalecidos, mesmo que não numericamente na questão de eleger mais gente e tal, mas para um futuro se fortalecerem ideologicamente? Partidos que não entrarem nessa questão eu acho que sim. Marketing, etc. Eu acredito que seja uma estratégia pensando também no outro aspecto. É o momento de alguns partidos fortalecerem a marca pública, tornarem público que efetivamente não participaram do esquema de corrupção,
não se envolveram nessa estruturação. Parece que alguns partidos estão até sofrendo algumas consequências, pensando talvez num futuro mais... O PSOL é um exemplo, né? Sim. Que não quer se vincular ao PT de maneira alguma. A Luciana Genro fala muito isso. E não se vinculou mesmo. Não se vincula ao PT e não se vincula ao outro lado. Fazem questão de dizer isso em discursos, etc. Eu me lembro da Luciana Genro, mas tem outros exemplos aí. Até mesmo de deputados como Jean Willis, etc. Ou candidatos como Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, etc. Então, partidos que vão por esse lado, né, que podem acabar reforçando sua própria marca, que já existia, e não querendo se vincular com nenhum lado nem outro. Querendo, talvez, criar uma terceira via, seria isso? Porque eu acredito que sim. Nós temos no Brasil, na verdade, partidos fisiológicos. Isso significa que só querem chegar ao poder. Mas existem partidos ideológicos, partidos como estes, que querem firmar uma determinada posição. A esquerda no Brasil se vê com um problema grave hoje, de se refundar, quer dizer, o projeto de esquerda que levou Lula ao poder por 2 governos e elegeu 2 vezes Dilma, esgotou-se. Por sua vez, a direita está absurdamente desarticulada e oferece um quadro muito triste destes políticos que apoiam Michel Temer. Então, também desgastada, também a direita no Brasil não está oferecendo uma opção confiável pelos envolvimentos com o próprio processo. E perdeu uma grande chance na última eleição Perdeu, agora, né? Perdeu. No segundo mandato da Dilma. Sim, de se caracterizar mesmo como uma oposição. Então, me parece que alguns partidos estão tentando a terceira via, e eu acho isso absolutamente válido e necessário, nós pensarmos uma terceira via, não mais dessa possibilidade já corrompida e esgotada que nós estamos vivendo. Li uma reportagem na Piauí a respeito disso, de uma análise da campanha do João Dória, da Prefeitura de São Paulo, João Dória, PSDB, e de um racha que existe no PSDB e de como foi difícil, de como ele se elegeu com poucos votos, na convenção, com 3 mil e poucos votos, quando se tem, não quero chutar o número, mas acho que 18 ou 19 mil Sim. no total, e se elegeu só com 3 mil porque o outro candidato desistiu. E ali se comenta de que partidos de direita que eram dados como quase mortos, como democratas, por exemplo, acabaram ganhando força nesses últimos processos em função dessa desorganização. Então, desorganização de um lado e de outro poderia favorecer essa terceira via. Claro, a esquerda esgotada na sua proposta, né? Porque, na verdade, eu sempre disse e fui coerente com o meu dizer que é um golpe, mas foi um golpe merecido, porque a esquerda que assumiu o poder fez o contrário do que tinha prometido. E por assumiu o projeto contrário, oposto, né? E elevou a corrupção a um patamar, né, impressionante. E por outro lado, a direita não ocupou esse espaço, quer dizer, a direita também estava envolvida no processo, até porque, vamos combinar outra coisa, se eu disser que o PT que assumiu o poder com Lula e Dilma é a esquerda, a base de sustentação foi o PMDB, e o PMDB, desculpe, eu vou dizer de novo, não é nada. Não é nem direita nem esquerda, o PMDB é poder. Desde a redemocratização do país até agora, o único partido que se manteve no poder foi o PMDB. E diga-se de passagem outra coisa, por 3 vezes assume o poder sem o voto direto. Sarney, Itamar Franco e... Itamar, né? Sim, o Sarney, o Itamar e agora o Michel Temer. A especialidade do PMDB é assumir o poder que não por eleições. E isso enfraquece, no sentido geral da política, a democracia. Então nós precisamos mesmo de uma terceira via, uma direita competente, né, bem administrada, e uma esquerda que se reinvente outra vez em outras bases, para que então ocorra um embate político verdadeiro num futuro próximo. Maravilha, professor, mais uma vez, muito obrigado, um prazer sempre discutir essas questões aqui com o senhor. Até um próximo Em Pauta, a gente vai ficando por aqui. Você pode conferir este e outros programas no nosso canal do youtube.com/tvfevale ou no facebook.com/tvfevale para acompanhar novidades da nossa programação. Até a próxima semana.